vereador Jairson Canário voltou para a Câmara Municipal de Campinas no dia 10 de dezembro. Em declaração, falou sobre a sua atuação como secretário de Trabalho e Renda na cidade. Entre os destaques, ele comemorou o programa de economia solidária. Olha, nós fizemos várias ações, uma delas, todas elas importantes, mas a lei da economia solidária, que existe a economia solidária em Campinas, está indo para 13 anos, então não tinha nenhuma lei que regulamentasse. Então, como eu venho dos movimentos populares, convidei todos os trabalhadores, todos os cooperados, e a gente juntos articulamos e fizemos uma lei para a cidade de Campinas que regulamenta a economia solidária, né? Então esse foi um projeto muito interessante, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, depois sancionada pelo prefeito, e nós temos 120 dias para criar o Conselho Municipal da Economia Solidária. Isso foi muito importante. Canário falou também da entrega de equipamentos e do dia D, data escolhida em Campinas para encaminhar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Na data, aconteceu a qualificação e encaminhamento de mais de 400 pessoas com algum tipo de deficiência. Ele falou ainda da superação de metas de convênios com o governo federal em mais de 34% e da autonomia e independência dada às cooperativas de coleta seletiva da cidade. Durante o anúncio da sua volta, o vereador Jairson Canário destacou algumas das suas atuações antes de assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Entre elas está o asfalto gratuito. Antes da sua iniciativa, para ter um bairro asfaltado, era preciso que a população pagasse por 70% da obra. Quando você falou do asfalto gratuito, você não percebe, e nem os telespectadores, mas eu me arrepiei aqui dentro. Porque eu venho de uma periferia, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Parque Osiel, morar lá desde o começo daquela ocupação. Então a minha militância, ela sempre foi na periferia. Morei no São Marcos, morei na Georgina, no Ipauçurama. Então, quando a gente vê esses bairros que não tinha chance nenhuma de ser pavimentado, porque primeiro não tinha documento para fazer o plano de adesão, né? Muitos não têm escritura, não têm IPTU, e mesmo os bairros que têm se encontravam em dificuldade. Então, quando a gente faz essa lei aqui nessa casa, pensando nessa população. Pra você ter uma ideia, essa lei, ela é tão interessante, tão importante, que hoje a Prefeitura de Campinas, não digo hoje, no mandato passado, uma pesquisa que a gente fez, a Prefeitura gasta em média 18 milhões por ano só para dar manutenção em bairros de chão. Canário destacou ainda uma campanha de conscientização sobre os malefícios do bisfenol e também contra a pedofilia. O vereador finalizou falando de suas expectativas quanto à Câmara Municipal. A expectativa é fazer isso que eu falei logo no primeiro momento, que a cidade, o nosso país, o nosso estado, ela precisa que os parlamentares eles se desarmem e pensem num novo momento, uma política nova, fazer de fato o que a cidade precisa. A cidade não precisa de enfrentamento, ele precisa que a Câmara de Vereadores seja de fato o que é a Câmara de Vereador, uma fiscalização, né? E também a Casa de Leis.